noite, pessoal. Tinha feito uma outra entrada, mas não deu certo na outra. Aí eu abri mais uma. E é a primeira vez que eu faço uma gravação aqui no YouTube. Eu sempre faço pelo Instagram e faço pelo Facebook, mas no YouTube é a primeira vez que eu venho. E eu vim hoje, deixa eu abaixar um pouquinho o volume. Eu vim hoje para contar o testemunho de um milagre que aconteceu na minha vida. Há alguns anos atrás, 4 anos especificadamente. O título dessa live de hoje, desse testemunho, é de Tentante, a mãe de um milagre, chamada Isabela. Por muitos anos eu vivi essa fase de tentante, de mulher que quer engravidar e não consegue, de mulher que sofre, tentando engravidar e não consegue ter o seu bebê. Então hoje eu estou aqui para falar com você que é possível. É possível você sim ter o seu milagre, você segurar o seu milagre. O nome do meu milagre está aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ler. É o apelido dela, Bela. O nome do meu milagre é Isabela. E para começar, eu quero ler com vocês uma passagem da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Eu quero dizer para vocês que é tudo baseado na fé. Para quem tem fé, acontece. Nós precisamos ter fé que nosso milagre um dia chega. Vou contar minha história para vocês. Uma história cheia de coisas que aconteceram ao longo dos anos, muitos anos, tá? Foram poucos não, foram muitos anos. Eu e meu esposo, nós nos casamos em junho de 2014. Não, em junho de 2004, gente, tô adiantando. Em junho de 2004, nós nos casamos no Dia dos Namorados, especificadamente. Uma data muito importante. E nós escolhemos essa data e nós demos sorte que essa data tinha caído logo num sábado naquele ano, então deu certinho. E foi muito bom. Um frio, gente, vocês nem imaginam o frio que estava no dia do nosso casamento. Eu sempre conto esse testemunho, já perdi a conta de quantas vezes eu testemunhei nas igrejas. No aniversário da minha filha, eu sempre falo. E hoje eu resolvi gravar. Porque quando eu era uma tentante, eu pensava assim, um dia eu vou gravar o meu testemunho. Só que eu acabei recebendo o meu milagre, o tempo passou e eu não gravei. Mas agora eu vou gravar, eu estou gravando. Tem 4 anos a minha princesa e eu vou contar para vocês. Após 2 anos de casamento, nós decidimos ter um filho. Decidimos que era hora de aumentar a família. E aí, nós fomos ao médico e nesse médico eu fiz um exame chamado histerosalpingografia. As mulheres aí tentantes vão saber o que é esse exame. Vão saber o que significa a histerosalpingografia. Um exame muito difícil de ser feito, dolorido. Esse exame ele é feito para detectar como estão as trompas das mulheres. E nesse exame foi detectado que uma das minhas trompas estava obstruída. Então, se uma mulher tem a chance, a oportunidade de engravidar durante 12 vezes no ano, que são 12 meses, eu tinha metade, eu tinha 6, porque eu só tinha uma trompa que funcionava. Em contrapartida, gente, não foi só isso não, tá? Em contrapartida, meu esposo descobriu que tinha uma doença chamada varicocele.
Essa doença, ela mata os espermas, ela deixa o homem estéril ou com dificuldades de engravidar uma mulher. Então nós tínhamos dois problemas. Eram dois problemas nos impedindo de ter um filho. E aquele médico naquele momento apenas disse pra gente assim: continue tentando, talvez algum dia vocês conseguem ter um filho. Talvez. Eu não gostei daquela resposta e nós saímos dali muito abalados. Até que quando nós saímos, eu me lembro muito bem, quando nós saímos do hospital, tinha um garoto, nós estávamos de moto e tinha um garoto passando de bicicleta. E nós batemos naquele garoto também, de moto. Não machucou não, mas ele caiu. Estávamos muito abalados. E aí o tempo foi passando, mas nós não desistimos, não. Sabe por quê? Nós temos um Deus. Nós cremos um Deus que faz milagres. Tinha um Deus conosco. E nós saímos dali e eu comecei a fazer vários tratamentos. Eu comecei a pesquisar sobre essas doenças, a varicocele, a trompa obstruída. E eu fui descobrindo que a trompa obstruída não tem conserto, não tem como reverter. A medicina até hoje ela ainda não conseguiu reverter. Só dar uma arrumadinha na câmera aqui, para vocês ficar melhor a imagem. E aí, gente, a trompa obstruída não tem cura. Não tem um jeito de curar, não. Mas o problema do meu esposo tinha como reverter ainda. Tinha uma cirurgia que serviria para recuperar essa doença, fazer a cura, né? Curar ele. E foi passando o tempo e nós, confiando em Deus, Deus começou a falar conosco que nós iríamos um dia segurar o nosso filho no colo, que o nosso milagre ia chegar, que nós íamos ter um bebê um dia. Ele não disse quando, mas ele disse um dia. E nós ficamos confiantes mais em Deus do que na medicina. E nós começamos a fazer tratamentos de todas as formas. Tudo que as pessoas falavam que era bom, nós fazíamos. Muitas coisas até inaceitáveis, sabe? Teve uma vez que eu comecei a fazer uma gemada pro meu marido. Colocava canela e ele tinha que tomar aquilo de jejum. E eu fazia aquilo, eu repugnava aquilo. Mas ele tomava, porque ele sabia que era indicação e que era bom para ele. E depois de 2 anos que nós descobrimos a doença dele, a nossa doença, né, no caso, ele fez a cirurgia de varicocele dele e ele melhorou muito, a saúde dele melhorou, né? 5 anos após o nosso casamento, quando nós tínhamos já 5 anos de casados, eu engravidei. E aquilo foi um momento de muita felicidade para nós, aquela gravidez, aquela coisa desejada, aquilo que a gente tanto queria estava acontecendo. Nossa, que maravilha. Mas era só o começo do nosso calvário. Porque eu estava grávida, mas eu sentia que eu tinha tipo um ovo na minha mão, que ele ia se quebrar a qualquer momento. De fato aconteceu. Com 20 dias que eu estava grávida, que eu tinha descoberto a gravidez, eu comecei a ter sangramentos que não paravam até
que eu fui para o hospital no dia do meu aniversário, dia 26 de junho de 2011. Naquele dia eu iria ouvir o coração do bebê. Mas não foi bem assim. Quando a médica começou, passava aquele aparelho para lá e para cá, para lá e para cá. E eu falei assim, doutora, dá para ouvir o coração? E ela foi bem categórica comigo, bem seca comigo mesmo. Ela olhou para mim e me disse, o seu bebê está morto. Isso já faz muitos anos. 11 anos especificadamente fazem que isso aconteceu. Mas eu até hoje, eu ainda vejo aquele buraco que se abriu ali naquele chão, daquele consultório. Porque eu queria cair naquele buraco. Porque foi muito difícil ouvir aquilo. Saímos dali muito tristes, abalados. Vim para casa e eu me lembro que eu deitei na minha cama em posição fetal. A medicina, a psicologia explica isso, que nós deitamos em posição fetal para que sintamos abraçados pela mãe, porque é a posição que nós ficamos no útero e nós nos sentimos bem naquela posição. Vocês conhecem a posição fetal, né? Aquela posição que o bebê fica no útero. E ali naquela cama eu chorei muito, 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 muito. E eu falei contra Deus. E eu falei com o Senhor, por que tirou de mim? Por que me deu se ia tomar de volta? A nossa sorte é que Deus é misericordioso, que Ele perdoa nossas falhas, assim como Ele me perdoou. Meu marido, naquele dia, ele fazia faculdade, sistema de informação. Naquele dia ele tinha uma prova muito importante. Era uma prova de conclusão de semestre, né? Estava terminando o semestre, mês de junho. E era uma matéria muito difícil. Ele foi e fez a prova. Ele reprovou naquela matéria. Porque ele também estava abalado, ele tinha acabado de perder um filho. E aí, nós voltamos no médico e o médico disse para mim, o médico que eu fazia o meu pré-natal disse, o seu aborto é um aborto retido, significa que o bebê morreu, mas ele não saiu. Ele está aí dentro do seu útero morto. Nós precisamos aguardar o seu corpo expelir o feto. Se isso não acontecer, nós teremos que fazer uma curetagem. E eu saí dali, a gente sempre quer ouvir uma segunda opinião, né? E nós fomos a um segundo médico só para fazer uma ultrassom. E chegando lá eu não falei o que tinha acontecido, eu só falei que eu estava grávida. Mas eu não falei que o bebê estava morto. E ele começou a fazer a ultrassom porque eu queria saber o que ele ia dizer. Ele começou a fazer aquela ultrassom e ele procurava, e eu já sabia, né, que ele não ia achar, né, os batimentos. E ele me disse, olha, eu não tô ouvindo os batimentos cardíacos do bebê. E aquilo ali para mim confirmou. E aí nós falamos para ele. Faltava 15 dias para minha formatura de pedagogia. Eu era
a oradora da turma. Eu não poderia faltar na minha formatura. E eu tinha um processo de esperar aquele bebê ser expelido pelo meu corpo, sem saber que dia isso ia acontecer. E os dias foram passando. A minha formatura ia ser dia 11 de julho. E no dia 4 de julho, eu voltei ao médico, foi feito uma ultrassom, novamente, estava lá do mesmo jeito, morto, claro. Mas eu voltei com a esperança dele estar vivo, mas estava morto. E o médico disse, vamos ter que tirar, porque pode fazer mal para o seu corpo, para o seu organismo. E então eu fui submetida a uma curetagem. Naquela noite que eu fiquei no hospital, tinha nascido muitas crianças. Eu passei a noite inteira ouvindo choro de criança, enquanto eu chorava por não ter o meu. O meu estava num vidrinho guardado para fazer biópsia. E os dias foram passando, minha saúde recuperou, minha formatura aconteceu. E o tempo foi passando. E eu chorava todas as noites. Todas as noites eu chorava por aquele bebê que eu tinha perdido. E na medida que o mês ia passando, eu ia fazendo as contas. Eu estaria com tantos meses de gravidez. Virava outro mês e eu estaria com tantos meses de gravidez. Quando chegou em janeiro de 2012, era o mês do nascimento. Foi o pior. Naquele mês o meu bebê nasceria. E eu já estava há 8 meses chorando por ele. Todas as noites no meu travesseiro. Eu não falava com meu marido para não deixar ele triste. A partir daquele momento, aí nós começamos a fazer tratamentos novamente, porque nós sabíamos que nós podíamos ter um filho, né? Já tinha acontecido uma vez, então eu podia engravidar de novo. Continuamos os tratamentos novamente, tudo que falavam a gente fazia. Remédios de farmácia, tratamentos médicos, terapia holística, homeopáticos, garrafadas, de tudo eu tentei. Mas o Senhor sempre falava, vou te dar um filho. Vai acontecer. Fique firme que vai acontecer. E às vezes a minha fé esmorecia, mas logo Deus confirmava que a promessa estava de pé e eu me levantava novamente. Em março de 2018, a minha menstruação atrasou e eu sempre fui muito regulada. Eu comecei a desconfiar numa quinta-feira. Eu passei quinta, passei sexta, passei sábado, passei domingo, naquela expectativa, sem falar nada para ninguém. Quando chegou segunda-feira, eu não aguentei. Eu fui ao laboratório. Eu falei com meu esposo, me leva no laboratório, eu acho que eu estou grávida. Eu não tinha falado nem para ele que eu estava com atraso. E eu estava no meu trabalho naquele dia.
E o resultado chegou pelo telefone, né? Pelo site do laboratório. E eu abri aquela página do laboratório e eu estava ali com o papel na mão, com a senha, para mim entrar como paciente, para ver o resultado. E aquilo tremia na minha mão, aquilo queimava na minha mão. Eu fiquei sem ação, eu não tinha coragem de abrir aquele resultado, aquele teste de gravidez. Quando eu abri aquele teste de gravidez, estava lá um positivo bem grandão, do jeito que todas as mulheres que já tiveram filho conhecem. Nossa, aquilo foi uma explosão de sentimentos. Aquilo foi maravilhoso. Deus é bom. Deus realiza sonhos, realiza promessas. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E eu falei com meu marido. Nós não contamos muito para as pessoas, ficamos com medo depois que nós começamos a contar para as pessoas. Porque eu já tinha sido chamada de árvore seca. As pessoas não acreditavam que eu pudesse gerar. Eu já tinha 38 anos. E o tempo foi passando. Aí naquele dia, gente, como toda mulher que já teve um aborto na vida, quando ela engravida de novo, ela tem medo de perder de novo o seu bebê. E eu tive. Foi aí que um belo dia eu entrei no banheiro do local onde eu trabalhava. Eu estava de 3 semanas de gravidez. E eu entrei naquele banheiro e eu fiz um voto, ou uma promessa, como você vai entender a Deus. Eu prometi ao Senhor que se Ele me desse um filho saudável, bem, que eu iria testemunhar o meu milagre em todas as nossas igrejas aqui da minha cidade de Ouro Preto. E o tempo foi passando. Uma gravidez totalmente tranquila, muito bem. 4º mês, 5º mês, 6º mês eu comecei a ter inchaço, achava natural, porque toda mulher incha, né? Acho até bonito. Com 6 meses, eu não tinha nem curiosidade, gente, de descobrir o sexo do bebê, porque para mim, só pelo fato de eu estar grávida, aquilo já era maravilhoso. Não importava se era menino ou menina. E com 6 meses eu fiz a ultrassom e nós descobrimos o sexo do bebê. Era uma menina. E eu falei, doutor, você tem certeza que é uma menina? E ele falou assim, não tem como isso aqui virar um macho nunca. E o nome já estava escolhido há muitos anos. O nome era Isabela. Isabela é derivado de Isabel. Isabel era a prima de Maria, mãe de Jesus. Isabel era estéril, não podia ter filhos, já era de idade, não tinha filhos. E naquela época, uma mulher que não tinha filhos não é uma mulher aceita na sociedade. E Isabel teve o seu filho, João Batista. E por isso eu escolhi Isabela, significa consagrada a Deus. E a minha filha tinha sido consagrada a Deus naquele banheiro, no dia que eu orei por ela, eu consagrei ela a Deus. E aí passou aquele mês, no início do 7º mês, nós fizemos o chá de bebê. Minhas amigas prepararam o chá de bebê. E no final do mês, quando eu fui fazer a ultrassom, já começando a me preparar, né, para o final da gravidez, para o parto, escolhendo já que hospital eu teria minha bebê, como seria o parto. Já estávamos cuidando do quarto dela. E naquela ultrassom, o médico viu que ela estava com o tamanho e o peso abaixo do que ela deveria estar para aquela idade que ela tinha, de 28 semanas. E aí eu fiz a ultrassom, né, e voltei ao meu médico do pré-natal. E
Ele olhou a pressão, minha pressão estava 14/9, pressão alta até para uma mulher grávida. Muito inchada, os pés inchados, até as pernas já estavam inchadas. E eu não usava aliança mais porque meu dedo estava inchado, não conseguia mais usar aliança. E ele me disse assim: nós vamos fazer um exame chamado protenúria. Nesse exame eu preciso descobrir se você tem uma doença, que eu já tenho quase certeza que você tem. E eu fiz aquele exame. E naquele exame foi detectado que eu estava com pré-eclâmpsia. Eu voltei lá e ele me disse assim: nós precisamos segurar esse bebê até o final de outubro. O nascimento dela seria programado para o dia 24 de novembro. Eu estava no final do mês de setembro. E ele disse: nós precisamos segurar esse bebê na sua barriga até o final de outubro. Ou seja, segurar esse bebê por mais um mês na barriga, bem, vivo. Aquilo foi um balde de água fria. E eu vim para casa e tomando medicamento para pressão alta. A comida era arroz cozido puro, não tinha tempero, não tinha gosto de nada, porque eu tinha que baixar a pressão. Com 33 semanas de gestação, eu voltei ao hospital, ao meu médico. E aí foi feito a ultrassom com Doppler. Eles não me falaram o resultado exato daquela ultrassom. Mas ele me disse assim, eu estava sozinha na consulta, porque meu esposo tinha começado um emprego naquela semana. Estava até fora da cidade. E o meu médico me disse: você precisa ir para Porto Velho ainda hoje. Seu bebê precisa nascer. E só lá em Porto Velho, que é a nossa capital, né? Eu não sei de onde você vai assistir esse testemunho, mas de onde eu estava até onde eu deveria chegar eram 400 quilômetros. E ele me disse: você precisa ir para lá, porque lá tem UTI neonatal, porque o seu bebê pode precisar. E também tem UTI para você, porque você pode ter uma hemorragia durante o parto. E eu fiquei apavorada e eu nem sabia de toda a verdade. E eu falei assim: doutor, o meu bebê pode morrer? Aí ele disse: pode. Seu bebê é um bebê prematuro, pode morrer. Você também. Saindo daquele consultório, eu já fui em outro local ali do hospital tomar a injeção para amadurecer o pulmão do bebê, porque o parto seria imediato. Então teria que amadurecer aquele pulmão para nascer bem. Saí dali daquele hospital por volta de meio-dia, era um hospital particular. Eu fui para o hospital municipal para fazer encaminhamento para o hospital da capital, onde eu teria que ter o meu bebê. A minha cidade não tinha capacidade para que eu tivesse o meu parto ali, era muito arriscado, porque não tinha UTI. E me encaminharam, mas Deus faz tão bem as coisas, gente, que 3 dias antes disso tudo acontecer, eu tinha lavado já as roupinhas da minha filha, as roupinhas que ela ia levar para o hospital, eu tinha lavado. Eram as únicas peças que estavam limpas, eram as peças que ia para o hospital. E aí eu voltei para casa, arrumei as coisas na minha bolsa, arrumei as coisas dela. E no outro dia, de madrugada, às 3 da manhã, eu entrei numa ambulância para ir para a capital para ter o meu bebê. Levei uma acompanhante comigo, uma amiga minha, que me ajudou muito.
E quando eu entrei naquela ambulância, o meu esposo estava... Ele não queria transparecer, mas ele estava muito preocupado. Ele não foi comigo. Não ia adiantar ele ir, porque lá não entra. E eu falei assim, vai ficar tudo bem. Deus me deu uma paz tão grande que eu falei com ele, vai ficar tudo bem. Naquele dia eu postei no meu Facebook, em tudo dai graças. Mas eu não contei pro povo o que estava acontecendo. Naquele dia foi feita uma oração na minha igreja para mim e para minha filha. E naquele dia, quando eu saí da minha cidade para a capital, as mulheres da minha igreja fizeram uma campanha de oração para que tudo corresse bem, para que minha filha nascesse bem e não acontecesse nada com nós, nenhuma de nós duas. Porque todo mundo na minha cidade tinha vivido essa gravidez comigo. Todo mundo conhecia a minha gravidez. Todo mundo sabia o que eu passava. A luta que foi para me ter ela. Chegando lá naquele hospital, já fizeram uma consulta, fizeram o toque, né, que faz na mulher grávida. Viram que eu não estava em trabalho de parto ainda. Eu não tinha trabalho de parto. E aí a médica olhou os meus exames, pediu mais exames, né, deles lá. E ela falou para mim, olha, você não está em trabalho de parto, mas o seu bebê precisa nascer, nós vamos fazer uma cesariana de urgência em você. Me internaram. Naquele dia eu ainda pude almoçar, né? Lanchei, jantei, comida totalmente sem tempero, porque lá a comida vem embalada especificadamente para a pessoa, de acordo com o seu problema de saúde. E a minha veio totalmente sem tempero nenhum, porque eu tinha pressão alta. De meia em meia hora vinha o enfermeiro para ouvir o coração do bebê, se estava vivo. E nenhuma daquelas vindas ele poderia não ouvir o coração da minha filha, poderia acontecer. Porque eu saí da minha cidade, a minha filha estava morrendo no ventre. Ela estava em sofrimento fetal. O médico não me disse. Eu descobri isso depois de alguns anos, acho que 2 anos depois, olhando a última ultrassom que foi feita aqui na minha cidade. Eu vi isso, sofrimento fetal. Minha filha estava morrendo porque ela não recebia os nutrientes do cordão umbilical mais devido à eclâmpsia. A minha filha estava morrendo. Eu saí daqui com ela morrendo já. Passou aquele dia, eu sozinha naquele quarto, com um monte de mulher para ter filhos lá. Uma ala somente disso. A todo momento nascia um bebê. Cesárea normal, mais normal, porque lá eles prezam pelo parto normal. No outro dia, de manhã cedo, eram às 6 da manhã, eles passaram, olharam, os médicos que estavam saindo, olhou todas nós, foi embora. Quando eram umas 9 e pouco, entrou uma outra junta médica, que eram os médicos que estavam entrando no plantão. Então eles passavam quarto por quarto e olhavam os prontuários. E eles olharam o meu prontuário, mas eles não falam nada com a gente. E eu só fiquei prestando atenção na conversa deles, falando de percentil baixo. E eu sabia que percentil tinha a ver com o quadro do bebê. Antes deles passarem, eu tinha perguntado para a enfermeira, hein, como é que é? Eles falaram para mim que a minha cirurgia era uma cirurgia de urgência, que eu poderia morrer, minha filha. E até agora eu tô aqui ainda, não fizeram.
E ela me disse, eles estão procurando uma UTI para o seu bebê e uma para você. Eles não podem te levar para o centro cirúrgico se não tiver a UTI reservada para vocês duas. E depois que aquele médico saiu de dentro do meu quarto, foi questão de 10 minutos, a enfermeira voltou, eu estava no telefone conversando com meu marido. E ela me disse assim, entrega seu telefone para sua acompanhante lá fora, porque eles vão te operar agora. Aí eu só terminei de falar com ele e falei, eu vou ser operada agora. Ela voltou de novo. Ela voltou nervosa e falou assim, vamos, é rápido. Eles já estão te esperando. E eu fui rapidinho na outra sala ao lado, entreguei o meu telefone para minha acompanhante, porque eu não voltaria para aquele quarto mais, depois do parto, sabe lá para onde eu iria, né? Para um outro quarto da enfermaria, para uma UTI, ou até mesmo para o necrotério do hospital. Mas para aquele quarto eu não voltava mais. E quando eu entrei naquela sala de cirurgia, tinha mais ou menos uns 10 estagiários, porque lá é um hospital escola, o hospital de base ali em Porto Velho, um hospital escola, né? E tinha ali muitos estagiários para assistir a minha cirurgia. E eu deitei naquela maca, tinha muitos médicos, cada um era responsável por fazer uma coisa, né? E eu pedi naquela hora, eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, me dê calma nesse momento. Eu preciso ficar muito calma para minha pressão não subir. Porque se a minha pressão subir, vai dar ruim aqui. E aí eu fiquei olhando aqueles médicos arrumando, pendurando aquele monte de bolsa, aqueles soros, né? E colocou aquele no meu nariz, assim, eu não sabia o que era. Depois eu fui descobrir que aquilo era o oxigênio que já tinham colocado, deixado preparado no meu nariz. Se acaso acontecesse alguma coisa, eu estava preparada já para receber oxigênio artificial. E eu me interti com aquilo tudo, aqueles médicos conversando, porque eles são assim, eles vão conversando, né, para acalmar a gente até. Eu tenho um dedo do pé que é menor que os outros e a médica falou assim comigo: será que o seu bebê vai também ter? Só para eu ficar calma. E naquele momento entrou uma pessoa dentro da sala, muito nervosa, e ela falou assim: quem autorizou essa cirurgia? E os médicos falaram assim, e eu escutei, né? E os médicos falaram assim: é uma cirurgia de emergência, tem que ser feito. E ela disse: se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é de vocês. Ela saiu, aí eu escutei eu acho que é anestesista, não sei, quem mexe com a parte que fica ali, aquele que fica atrás da gente ali, para ver como que a gente tá, se a pressão tá boa, tudo. E eu escutei ele falando assim: a pressão tá boa. E eu fiquei tranquila. E de repente eu escutei o chorinho dela, bem fraquinho, muito fraquinho. E eu escutei a médica falando com a outra: ele é bem ratídico mesmo, bem restrito, ela falou. Significa que era muito pequenininha. A minha filha nasceu com 42 centímetros. Ela pesava 1,640 kg. E eles enrolaram ela ali naqueles panos e trouxe para mim. Eu não vi a minha filha, porque ela estava totalmente coberta. E a médica só me disse assim: é uma menina, beija a tua filha que nós vamos levá-la. Levaram a minha filha embora. E eu nem sabia para onde. Não é isso que uma mulher que vai ter o primeiro filho quer. Não é. O que a gente quer é tirar aquelas fotinhas ali, abraçadinho com o nosso bebê que acabou de nascer,
é ter o marido da gente ao lado naquele momento tão importante da vida. E o meu marido estava a 400 quilômetros longe de mim naquele momento. Eu vivi aquele momento sozinha. Ele aqui preocupado comigo, minha mãe, meu pai, todo mundo preocupado. E eu lá. Terminaram de fazer o que tinha que fazer em mim, fechar a cirurgia. Me levaram para a enfermaria. Aí sim a minha acompanhante entrou para cuidar de mim. Meu marido chegou à tarde. Ele viu nossa bebê. E a minha acompanhante falou que ele chorou na hora que ele viu. A minha filha, quando nasceu, ela não tinha uma incubadora. Não conseguiram uma incubadora para ela. Porque a cirurgia dela foi às pressas. A minha filha foi colocada numa incubadora dentro da sala dos médicos. E ele chegou para mim e me disse que ela era pequenininha. Disse que estava tudo bem. Mas eu acredito que ele não tinha esperança de que ela fosse sobreviver. Porque ela era muito pequena. Ela não precisou de UTI. Ela nasceu bem. Tem uma contagem lá que os médicos fazem. Não sei dizer o nome agora. Mas quanto mais perto de 10, melhor. E o dela deu 8 e pouco. Então ela estava bem. Mas ela era pequena, magrinha. Eu não vi minha filha. Nós estávamos separadas. Passou aquele dia, no outro dia cedo, minha acompanhante foi procurar onde ela estava. E aí eu fui conhecer minha princesa. Fui de cadeira de roda, porque apesar de eu ser forte, eu estava bem, a minha cirurgia correu muito bem, dentro do normal. Eu era uma das mulheres mais fortes no quarto onde eu estava. Mas quando eu me levantei, que eu fui escovar os dentes, minha pressão caiu. Eu quase caí no chão, só não caí porque logo as pessoas que estavam no quarto comigo já colocaram uma cadeira debaixo de mim e eu sentei rapidamente. Senão eu tinha caído no chão. E eu fui ver a minha filha. E quando eu entrei no berçário, eu vi aquela coisinha pequenininha. Indefesa. Só de fralda, porque lá eles não colocam roupa. O bebê precisa ficar só de fralda. Porque se acaso acontecer alguma alteração, eles estão vendo. E ela estava ali. Eu me lembro até hoje, tem 4 anos que ela nasceu. Eu não peguei ela naquele momento. Fiquei olhando para ela, tentando decorar cada parte do seu corpo. Porque quando a mulher está grávida, ela fica imaginando como é que vai ser a cor do cabelo, qual vai ser a cor dos olhos, como vai ser a sobrancelha. E eu comecei a reparar minha filha. Eu tenho alguns sinais no corpo. Esse dedinho do pé que eu falei pra vocês, que eu tenho pequeno. Eu também tenho aqui na minha mão, as 2 mãos eu tenho. Não dá pra vocês verem, eu acho que assim vocês conseguem, ó. Tipo uma verruguinha, mas não é. É dedinho.
E eu fui procurar isso na minha filha, não tinha nada. Ela não tinha o dedo do pé menor, ela não tinha esses 2 dedinhos na mão, lugar nenhum. Era muito cabeluda, muito cabeluda. As costas, cabeça demais, muito cabelo. Aí eu ia pra lá, eu ficava um pouquinho com ela, voltava pro quarto, deitava, né? Depois eu voltava lá de novo, porque eu, como mãe, eu poderia entrar a qualquer momento, mas ninguém mais entrava. Nem o pai. O pai só podia entrar em hora marcada. Tinha a hora marcada do pai entrar para visita. Mas a mãe não, a mãe podia entrar a qualquer hora. Eu ia lá, voltava, ia lá e voltava, ela não mamava no peito. Ela tinha uma mangueirinha no nariz. Essa mangueirinha levava lá no estômago dela e pela ponta da mangueirinha se injetava com uma seringa, se injetava o leite artificial que ela tomava. Essa era a alimentação da minha filha. No segundo dia eu fui amamentar. Ai, foi uma sensação maravilhosa aquilo, amamentar. Com 3 dias eu estava bem de saúde e então os médicos me deram alta. Eu tinha que sair do hospital porque eu estava bem de saúde. Só que a minha filha não podia sair do hospital, ela precisava ganhar peso e tamanho. Ela tinha 1,640 kg quando nasceu, depois ela emagreceu um pouquinho ainda porque desincha normal. E para sair do hospital tem que ter 2 quilos. Vocês não imaginam a dor que eu senti quando eu tive que sair daquele hospital, deixando a minha filha para trás. Era o meu bebê que estava ficando ali. Era o meu sonho que estava ficando ali. Era a minha promessa que estava ficando ali naquele hospital, numa incubadora, para ser cuidada por enfermeiras, pessoas estranhas. Eu fui para casa de uma prima minha que mora lá. Naquela noite, a minha acompanhante voltou para casa porque eu não precisava mais, né, que ela ficasse comigo. E naquela noite eu estava no quarto onde eu dormia. A primeira noite, eu estava chorando abundantemente, de joelhos. E tem horas que não precisa você falar nada, que Deus entende o seu choro. Naquele momento eu estava morrendo de medo da minha filha morrer naquele hospital. E aí eu recebi uma mensagem por telefone no WhatsApp de um conhecido. Sabe aquelas mensagens que você envia para as pessoas de reflexão, de autoajuda? Eu recebi uma. E aquilo foi um acalento tão grande para mim. E eu falei com ele, mandei mensagem de volta, falei, me ajude em oração, porque a minha filha está lá no hospital lutando pela vida. Daquele momento eu me acalmei e eu consegui dormir aquela noite. No outro dia cedo começava a minha penitência de ir para o hospital. Eu ia para o hospital às 8 horas da manhã. Eu ficava o dia inteiro no hospital, operada, com 7 camadas da minha barriga cortada. E eu passava o dia inteiro até às 6 horas da tarde naquela sala onde a minha filha estava, do ladinho dela, para ela ver que eu estava ali com ela. Numa cadeira sentada, não era deitada não, gente, sentada. Naquelas cadeiras de plástico, não tem aquelas cadeiras de plástico brancas? Então, uma cadeira daquela lá que eu sentava, ficava o dia inteiro.
O hospital dava o café da manhã, dava lanche, dava almoço, dava café da tarde, se eu quisesse, dava janta. Aí eu já amamentava ela, mas mesmo assim ela tomava o leite artificial para ajudar mais. E quando dava mais ou menos 6 horas da tarde, era a hora de eu ir embora. E eu colocava minhas mãos na incubadora dela e baixinho eu fazia uma oração por ela. Senhor, guarda minha filha. Amanhã eu volto. Eu fiz isso 3 dias. 3 dias eu fui e voltei. Quando eu chegava em casa, tinha uma cama preparada para mim dormir. A minha prima, ela foi um anjo na minha vida. Eu chegava, eu tomava banho, sentava na cama e ela trazia para mim comida e trazia para mim suco de acerola, que diz ela que era bom para dar leite. Ela me tratava assim. E eu terminava de comer, eu já queria dormir, porque eu estava exausta, porque eu estava dolorida, porque a mulher que tem uma cesariana, ela precisa deitar, ela precisa ficar deitada, ela precisa ter repouso, e eu não tinha isso. Eu passava o dia inteiro sentada. Então eu chegava, eu estava no meu limite. Durante 3 dias foi assim. No quarto dia, o hospital tinha um setor chamado Projeto Canguru. E nesse Projeto Canguru era também o berçário, mas lá as mães ficavam com seus bebês. A gente voltava a ficar internada no hospital, dizendo assim. Porque a gente voltava para o hospital. E aí, ali eu fiquei com ela. Nós conseguimos a vaga para ela ali. Ali eu fiquei por 27 dias com ela, internada. 3 vezes por semana tinha pesagem dos bebês. Segunda, quarta e sexta era a pesagem dos bebês. E dia de pesagem, gente, era um dia de acontecimento no quarto. Que a gente ficava eufórica, né? Pô, se ganha peso mais perto de casa. E o dia que pesava, aí subia. E a gente ficava feliz demais por todas. Mas o dia que uma das crianças, dos bebês, emagrecia, a mãe chorava, ficava triste. Todo mundo ficava triste, né? Porque era um pé voltando para trás. No quarto que eu estava, nós estávamos em 7 mulheres de várias partes do estado. E fizemos amizades. Duas delas eu tenho amizade até hoje. 4 anos depois eu ainda tenho amizade com ela. A gente conversa, a gente vê os vídeos dos nossos bebês, todos grandes já, com saúde, tudo muito bem, muito bem. E ali naquele quarto era proibido a entrada de celular. Não podia entrar celular no quarto, porque eles diziam que celular tinha bactéria. Eles eram muito higiênicos, o cuidado com os bebês era muito grande ali. A gente não entrava com nada para dentro do quarto, a não ser algumas coisinhas do bebê só. Remédio. As nossas coisas ficavam tudo do lado de fora, num armário que tinha no corredor do nosso quarto. Mas a gente sempre dava um jeito de levar o telefone escondido para dentro do quarto. A gente levava enrolado dentro de uma fralda, deixava no silencioso para não ouvir. E aí a gente tirava foto dos bebês, né, escondido deles, porque não era permitido. A gente não podia levar telefone para dentro do quarto, como é que a gente ia tirar foto, né? Mas a gente aproveitava o horário de almoço das enfermeiras que tomavam conta do quarto. E aí é onde a gente tirava foto dos bebês para mandar para a família, né, para a família ver. A minha família foi conhecer a minha filha Isabela 4 dias depois do nascimento.
Somente 4 dias depois eu consegui tirar uma foto para mandar para minha mãe e pro meu pai conhecer a neta, os meus amigos conhecerem. E dentro daquele quarto foi uma lição aprendida, gente, para a vida, tá? Nós tínhamos um banheiro separado para as mulheres do Projeto Canguru. Ninguém entrava lá, somente nós, era o nosso banheiro. E naquele banheiro era o local onde a gente ia para tomar banho, fazer o que tinha que fazer. Mas a gente ia também para ligar para a família, chorar muito. A gente chorava muito naquele banheiro. Aquele banheiro colheu muitas lágrimas de mães ali dentro. Muitas. E todas as que voltavam do banho, sempre voltavam com o olho vermelho, com o rosto vermelho, porque estavam chorando. Porque era muito difícil ficar ali, longe de tudo, longe da família, com o nosso bebê sozinho. Certo dia eu estava chorando com a minha filha no colo e a enfermeira, muito ignorante, porque ali tinha pessoas boas e tinham as que estavam fazendo o bico do trabalho, né? Só cumprindo ordens para garantir o salário no final do mês. E uma dessas falou comigo assim: você não pode chorar com seu bebê no colo. Seu bebê não pode ver você chorando porque atrapalha ele desenvolver. Naquele dia eu percebi, eu entendi que eu tinha que engolir o choro. E o local de chorar era no banheiro. E teve um dia que eu estava no banheiro, a UTI neonatal era perto do nosso quarto. E aí tinha um círculo de mulheres orando. Elas estavam pedindo para Deus ressuscitar a mãe o bebê de uma delas que estava dentro da UTI, tinha morrido. O bebê tinha morrido na UTI e elas estavam fazendo a oração, pedindo para Deus ressuscitar aquela criança, aquele bebezinho. Vi muitas crianças, muitos bebês, né, chegando de incubadora de várias partes do estado lá. Um dia chegou um com o pai, porque a mãe tinha ficado para trás no hospital da cidade. E o bebê chegou na ambulância com o pai, na incubadora. E a médica, eu escutei a médica falando para ele: olha, nós vamos fazer o possível, mas eu não posso garantir que seu bebê vai sobreviver. E aí nós víamos as incubadoras passando de volta da UTI para o centro do hospital, para o necrotério, passava na frente do nosso quarto. E a incubadora passava coberta, com um pano tampado. E quando essa incubadora passava coberta, nós sabíamos que era um bebê que estava ali, que estava morto, que tinha morrido na UTI. Eu tinha muito medo daquele lugar, muito medo da UTI, muito medo da minha filha precisar ir para lá, porque tinha bebês que estavam conosco e tiveram que ir para lá. Na porta no final do corredor do nosso quarto tinha uma janela, e naquela janela ela dava visão para o necrotério. Era tudo muito triste. Quando dava 10 horas da noite, tinha o toque de recolher no hospital. As visitas não eram feitas mais, né? E todos que estavam no quarto, internados, tinham que permanecer nos quartos. Quando a gente saía no corredor para ir ao banheiro, à noite, depois das 10 da noite, a gente só via os guardas no corredor. Muitos guardas, né? Um local muito resguardado. A minha filha começou a ter cólicas lá dentro ainda, porque nós ficamos 27 dias lá, né? E ela começou a ter cólicas ali. E eles davam um remédio, mas não podia passar daquilo. E certo dia eu, com ela no colo, eu chorei de novo, eu não aguentei. Porque eu estava vendo a minha filha
sofrendo, eu não podia fazer nada. A minha filha chorava de fome, porque o meu leite não era suficiente. E aí nós tínhamos que esperar chegar o leite artificial, que vinha de duas em 2 horas para os bebês. De 2 em 2 horas chegava 30 ml de leite para os bebês. Muitas vezes eu fiz a minha filha dormir para que ela não sentisse fome, porque quando a gente dorme a gente não sente fome, né? Então eu fazia ela dormir para ela parar de sentir fome. Minha filha dormia com fome. E a minha família ligava: tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Mas só eu, dentro de mim, sabia o que eu estava passando naquele lugar. Mas eu não podia transparecer para eles o que estava acontecendo, para eles não ficarem preocupados comigo naquele lugar, mais do que eles já estavam preocupados, né? Aí, quando minha filha teve cólicas, eu não dormia à noite, eu passava a noite inteira, tá? Eu não estou exagerando, eu passava a noite inteira com ela no colo, em pé, balançando ela, para acalmar ela, para ver se ela dormia. Uma certa noite, tinha uma enfermeira lá, tinha 2 enfermeiras que eram as melhores. A gente ficava muito feliz no dia que era o plantão delas, porque elas tratavam a gente muito bem. E uma delas, a gente apelidou ela de Vovozona. Não tem aquele filme lá da Vovozona? Então a gente apelidou ela de Vovozona. Além dela parecer muito com a Vovozona, ela era uma Vovozona. Ela era muito fofa com a gente. Ela chegava, ela cuidava da gente. Teve um dia que a minha filha chorava muito, já eram quase 10 horas da noite, eu não tinha nem jantado ainda, e a janta chega às 7 horas. Eu não tinha nem jantado ainda, porque lá as outras mães não podem pegar o bebê da gente, não podem nem chegar perto da incubadora da gente. Cada mãe cuida do seu bebê. Se você for almoçar, porque era em outra sala que a gente comia, se a gente fosse comer e o bebê começasse a chorar, uma das mães ia lá e chamava a gente pra gente vir. E a gente vinha. Ninguém podia pegar o bebê da outra. Só as enfermeiras podiam pegar, mas elas também não pegavam. A gente tinha que largar o que estava fazendo para vir. Para tomar banho, para tomar café, almoçar, jantar, a gente tinha que esperar o bebê dormir. Para que a gente conseguisse fazer isso com sossego, porque senão a gente não conseguia. E nessa noite, já era quase 10 horas da noite, eu não tinha nem jantado ainda. Aí ela falou comigo: me dá essa bebê, eu vou cuidar dele pra você. Você vai lá e janta, volta e deita e dorme um pouco. E ela ficou com a minha filha no colo. E eu lembro que ela falava assim: olha, você fica quieta, porque eu conheço vocês. Eu cuido de vocês não é de hoje não, tá? Eu tenho 40 anos que eu tô aqui dentro cuidando de vocês. Você larga de fazer pirraça que a sua mãe precisa comer e precisa dormir. Ela brigava com os bebês, gente. Era muito engraçado. E os bebês respeitavam, ficavam, ó, pianinho com ela. O descansar, gente, não é cama, não. A gente tinha uma poltrona. E essa poltrona deitava, então era ali que a gente dormia. A gente não dormia, na verdade. Porque de 2 em 2 horas chegava o leite e a gente acordava. A gente cochilava nesse período aí das 2 horas, a gente cochilava. Porque quando o leite chegava, aí a gente estava dormindo, quem estava acordada chamava as outras, né? Porque tinha que dar o leite. Aí dava o leite, aí eles faziam eles dormirem, aí a gente deitava de novo. Aí ali dentro tinha fisioterapeuta, tinha fonoaudiólogo, tinha o médico, todos eles passavam. O fisioterapeuta e o fonoaudiólogo, eles passavam 3 vezes por semana para ver os bebês como estavam.
No dia da pesagem eles passavam. A médica não, a pediatra passava todo dia 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Nós tínhamos que estar de pé, com o bebê limpo. Não podia estar com a fralda suja. Nós tínhamos que trocar os panos da incubadora, lençol, né, no caso. Nós trocávamos. Aí você pensa assim, ah, não, elas colocavam o bebê em algum lugar. Não. Não tinha onde colocar o bebê. A gente segurava o bebê numa mão e arrumava a cama dele, a incubadora com a outra mão. Era assim. Ninguém podia segurar o bebê de ninguém, não tinha onde colocar o bebê. Enquanto a gente arrumava a incubadora deles. Esse projeto se chama Canguru porque lá a gente ficava com uma faixa no peito, igual o canguru, não tem aquele bicho lá, o canguru, que carrega o bebê dentro de uma bolsa no corpo dele? Então é a mesma coisa. A gente usava uma beca, uma bata, era o uniforme nosso. Nós não vestíamos nossas roupas lá não. Nós usávamos essa bata todos os dias. Eles traziam pra gente e a gente na hora que tomava banho, né? E aí a gente tinha que ficar com o bebê ali dentro da gente. Eles não estavam com roupa, né? E aí eles ficavam colados no peito da gente, porque já foi provado cientificamente que quando o bebê prematuro, ele tem contato com o corpo da mãe ou com o corpo de outra pessoa, ajuda a desenvolver mais rápido. Então a gente tinha que passar pelo menos 1 hora por dia com o bebê dentro dessa faixa no peito. Eles eram pequenininhos, né? Então cabiam tranquilos. E aí, era dia 25 de outubro. Meus pais saíram da nossa cidade. O domingo era o domingo de os pais dos avós visitarem as crianças. Podia. No domingo tinha um horário às 3 da tarde que os avós eram liberados para eles visitarem. Meus pais saíram daqui da minha cidade e foram lá para conhecer a neta. Mas eles não foram para conhecer a neta. Meu pai e a minha mãe, eles não estavam acreditando no que eu falava que estava tudo bem. Então eles foram para lá para conferir. Só que eu já tinha feito as contas pelo peso que ela tinha e pela probabilidade dela ganhar peso. Eu já sabia mais ou menos que em 4 dias ela ia ganhar alta. Mas eles foram assim mesmo. Minha mãe, quando chegou lá e viu aquele monte de bebê desse tamanhozinho assim, gente, ficou estarrecida. Porque a gente não é acostumado a ver essas coisas, né? Então estranho. Aí quando ela viu a neta dela, daquele tamanhozinho, ela pensou, ela não me disse. Mas diz ela que pensou, não vai sobreviver, não vai aguentar, muito pequenininho. E eles voltaram embora no domingo. Na sexta-feira anterior, minha filha estava com 1,9 kg. Ela ia ser pesada na segunda-feira. Isso foi na sexta, ela ia ser pesada na segunda. Na sexta, ela estava com 1,9 kg. A média de um bebê engordar nessa faixa de tempo é de 100 gramas. Então, ela deveria ter, se ela engordasse, ela deveria ter 1 quilo. Ela deveria ter 2 quilos apenas. Já pronta para ganhar alta, né? Quando chegou segunda-feira, minha filha foi pesada. Só que eu tinha feito uma oração na sexta-feira de madrugada. Eu falei no banheiro daquele hospital, eu orava
de joelhos nas madrugadas naquele hospital, no banheiro daquele hospital. E orando naquela madrugada de sexta-feira, eu falei com o Senhor: Senhor, me tira daqui. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu quero ir embora. E as pessoas mandando mensagem pra mim: como é que você tá? Como é que tá, bebê? Como é que tá tudo aí? Eu: tá tudo bem, tudo bem. Na segunda-feira minha filha foi pesada, gente. Aí foi provado o amor de Deus mais uma vez na minha vida. Minha filha tinha 2,1 kg. Ela engordou 200 gramas no final de semana. Isso não acontece. Não é normal. Naquele momento eu vi: eu vou embora para casa porque Deus é maravilhoso. Aí passou aquele dia, no outro dia eles fizeram vários exames nela, porque para dar alta tem que ter vários exames, né? Exame de sangue. São muitos exames feitos para ver se a criança, se o bebê está bem mesmo para ir para casa. No outro dia a médica chegou para mim, a pediatra, e falou assim: Jaqueline, eu não sei o que aconteceu com o seu bebê, mas ela engordou além do peso e vocês vão para casa hoje. E eu pensei assim: ninguém explica Deus. A medicina não tinha explicação para aquele aumento de peso tão grande. E na hora da alta ela me disse: olha, esse bebê não é um bichinho de pelúcia que chegando em casa vai ficar de mão em mão. Não, não vai. Esse bebê tem que ficar resguardado por mais 30 dias em casa. Não pode sair de casa, não pode receber visitas, porque ele é um bebê prematuro, porque está com a imunidade muito baixa. Não tinha nem tomado as vacinas. E nós viemos para casa. Nossa, que felicidade. Chegando em casa, muitas pessoas queriam conhecer a Isabela, que muita gente tinha vivido a gravidez junto comigo, toda a minha luta. E eu tive que mandar uma mensagem para as pessoas falando: gente, nós estamos em casa, nós estamos bem, mas segundo recomendações médicas, a Isabela não pode receber visitas por enquanto. O único lugar que eu ia com a Isabela era no posto de saúde, na casa da minha mãe, só. Ficamos 30 dias em casa. Isabela tendo cólicas constantemente, todas as noites, às 7 horas da noite. Eu dormia escorada, com ela no peito, que era o único lugar que ela dormia. E quando eu estava muito cansado, meu esposo pegava ela e fazia o mesmo. Aí a gente colocava ela no peito, colocava um lençol segurando. Se acaso a gente fosse pego pelo sono, ela não caía. 30 dias depois, a Isabela foi apresentada na igreja, como nós costumamos fazer aqui na nossa igreja. A Isabela foi apresentada ao templo. Minha filha é uma bênção de Deus. Ela é pequenininha. Ela é ratítica, mas ela tem muita saúde. É uma criança totalmente saudável. Alegre, extrovertida, brinca com todo mundo, conversa com todo mundo. Minha filha é uma bênção de Deus na minha vida. Eu vivo um milagre todos os dias na minha casa há 4 anos. Eu não falei para vocês, né, mas de quando eu me casei até eu ter minha filha, foram 12 anos. Foram 12 anos de luta. Foram 12 anos de muito choro. Mas Deus sempre estava conosco, nos abençoando, nos guardando.
e nos fortalecendo cada dia. E eu preciso dizer para você, se você que é tentante, está aí tentando engravidar, não consegue, fique nos pés do Senhor, porque Deus faz milagres, Deus abençoa as mulheres. Deus é um Deus que faz milagres, Ele fez na minha vida e Ele pode fazer na sua vida também. A gente precisa confiar nas promessas que o Senhor faz. A gente precisa confiar no que Deus nos promete, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é santo, porque Deus é digno de toda honra e de toda glória. Eu assisti aos testemunhos de muitas mulheres tentantes que tiveram seus filhos e eu pensava, um dia eu vou gravar o meu testemunho. Eu demorei 4 anos, na verdade, minha filha já tem 4 anos, mas hoje eu estou fazendo isso. Quando eu ainda estava tentando engravidar, eu fiz um voto a Deus, uma promessa, e o meu marido também fez o mesmo voto, sem a gente saber um do outro. Que se Deus nos desse um filho, nós iríamos fazer um culto de agradecimento no aniversário dela, durante 10 anos. E nós já fizemos 4, esse ano foi o 4º ano. E nós seguimos firmes no nosso propósito. Deus tem nos abençoado muito com a nossa princesa, que é um amor de pessoa, que é muito carinhosa. Para quem conhece ela sabe como ela é. Minha filha é tudo na minha vida. Então você que quer ter um filho, fique nos pés do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Você que tem promessa na sua vida, espere. Pode durar um dia, pode durar 10 anos, pode durar 20 anos, mas um dia, se o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Eu já contei esse testemunho em muitas igrejas aqui da minha cidade. O meu testemunho foi contado em um canal do YouTube chamado Deus se lembrou de mim, da Mariana. Até onde eu tinha olhado em outubro do ano passado, já tinham passado de 6.000 visualizações pelo mundo. Pessoas que têm assistido o meu testemunho e têm sido edificada a fé dessas pessoas. E eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas que Deus faz milagres. E Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela vir aqui. Ô, Isabela! Isabela! Ela não está aqui, gente. Mas depois, se vocês quiserem ver, vocês entrem no meu Instagram, Jaqueline Duarte Rocha. Lá no meu Instagram, vocês podem ver as fotos dela. Ela é linda, perfeita. Perfeita para mim. E ela fala todos os dias para mim, mamãe, eu te amo. Você não sabe o valor que tem isso. Hoje eu sou mãe. Hoje eu sou realizada como mãe. Porque Deus fez milagres na minha vida. Foram dias de muitas lutas, mas eu venci. E eu quero orar agora, com minhas mãos estendidas para você. Você que espera um milagre. Não sei o que você espera. Não sei qual é o seu milagre. Mas confie no Senhor, porque o Senhor faz. Meu Deus querido, Pai Santo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de contar o meu testemunho do milagre que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, mas o maior milagre da minha vida o Senhor fez foi me dar a minha filha, Senhor. Mesmo com uma doença, mesmo com trompas obstruídas, o Senhor nos deu uma filha. Mesmo correndo risco de vida depois com eclâmpsia, o Senhor nos guardou e nos abençoou. Deus, eu não sei aonde esse testemunho, esse vídeo vai chegar, Senhor, mas que chegue a pessoas que precisem ouvir, Senhor, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor faz milagres, meu Pai, porque a minha vontade, Senhor, é divulgar o Teu Evangelho, é divulgar o Teu amor, Senhor, às pessoas. Pessoas que precisam, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Pessoas que precisam ouvir, Senhor, de Ti, que o Senhor é grandioso, que o Senhor realiza, meu Pai, que aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, porque o Senhor não é Deus de mentiras, o Senhor não é Deus que volta atrás.
mas o Senhor é um Deus que realiza, mesmo que nós tenhamos tropeços no meio do caminho. Mas o Senhor é sabedor de todas as coisas. O Senhor sabe o que nós precisamos e o que nós queremos. E existe uma diferença entre o que nós precisamos e o que nós queremos. Mas o Senhor sabe, e a tua vontade soberana vale acima de tudo, Senhor. Eu te agradeço por este momento, meu Pai. Eu abençoo, Senhor, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo a partir de hoje, Senhor. Que sejam edificados com a tua presença na vida delas. Amém. Amém. Que você seja abençoado pela palavra do Senhor. Um Deus que realiza milagres. Um Deus que fez milagre na minha vida. Pode fazer na sua. Deus te abençoe. Obrigado por estar me ouvindo. Que a tua fé seja edificada. Até mais.